Salve, manos, venas e monas. Mais um Trocando Conhecimento aqui. Mr. Little, certo? E hoje vamos falar de poemas, palavras e tudo mais, certo? Textos, livros. Jennifer Nascimento. Sou Joe! Muito obrigado pela presença. Obrigada Obrigado a por estar você. aqui, certo? É muito gratificante pra gente ter você, tá? Umas pessoas que a gente admira muito, tem muito conhecimento pra dar pra gente. A gente que não é jovem também, mas tá novo na cena e é muito gratificante, né? Poder ter a oportunidade de ouvir vocês, tá bom? Massa. E bora lá! Da onde você é, fala um pouco de você. A gente quer saber de onde vem essa inteligência. Bora lá. Bora. Então, eu venho de muitos lugares, mas para falar mesmo do lugar de origem, né? Eu sou filha de Ivanise e de Luiz Gonzaga. Uau, Meus Luiz pais Gonzaga. são pernambucanos, né? Nascidos lá. Eu também nasci lá e aí depois, pequenininha, vim para São Paulo, né? Então, eu tenho um pouco dessa história com São Paulo e Pernambuco, né? Bom, também vivi, né? Vim para São Paulo com 1 ano, voltei para Pernambuco quando tinha 7 anos, por conta de uma crise econômica em 1991. Meu pai era metalúrgico, e aí ele era mecânico de manutenção. Minha mãe, na época, não trabalhava no emprego formal, mas vendia ali bombom, chocolate, churros. E aí, enfim, meu pai ficou desempregado há muito tempo, a gente morava de aluguel, e aí eu voltei a morar em Pernambuco. E aí eu morei lá 5 anos, e aí a minha família materna, né, da minha mãe, a minha avó, morava no engenho de cana-de-açúcar, numa cidade chamada, que pertence ao município de Igaraçu, mas enfim, é no interior, mas ainda mais próximo da zona litorânea. E meu pai, a família do meu pai, já é litorânea. Então eu morei também numa cidade chamada Itapissuma, que é do lado, é uma cidade antes de Itamaracá. Então eu tenho tanto uma história um pouco sertaneja, né, de roça, de interior, de casa de farinha, de roça mesmo, de cultura de roça por parte da minha família materna. E tenho também essa história mais de litoral, de mangue, de barco, dessas coisas que envolviam aí a cultura da família do meu pai. E aí, desse processo que vem também minha ligação com carnaval. Então, meu pai também sempre gostou de carnaval, então vem Sério? de pequena. Então, esses são alguns lugares, né? E aí, voltando para São Paulo, sempre morei no Ibira, no Jardim Ibirapuera, né? Então, a primeira vez já morava no Jardim Ibirapuera. Você chegou Quando lá retornei com Ibirapuera há quantos anos? pela primeira vez com 1 ano, depois quando eu voltei para São Paulo, eu já tinha 12 anos, né? Então, volto a morar no Jardim Ibirapuera. Então, o Jardim Ibirapuera faz parte também desse meu lugar de percurso, de origem, de formação, de enraizamento, assim, né? E daí vem minha relação com o Bloco do Beco, e aí todas as outras relações que eu fui traçando também a partir desse lugar. Então, de origem mesmo, acho que são esses lugares, né? Venho de famílias mestiças, né? Com pessoas brancas, pessoas pretas. É isso, um pouquinho de origem, eu acho que já dei aí um contexto familiar, que é um contexto, inclusive, que para nós, né, é importante a gente resgatar para a gente entender onde a gente está nesse mapa da história, o que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho muito interessante que todo mundo que entrevistou, né? Eu não falo só eu, né? Todos nós, né, produção? Entrevistamos, tem essa geografia, né? Meu, impossível alguém ser totalmente São Paulo. É tipo, não vou, tipo, veio de outro estado, veio do Nordeste. E é muito louco, né? Como São Paulo é construído, principalmente a área de periferia. Não tem como essa raiz nordestina, tipo, sair daqui. A gente não foge a essa estrutura, né? E a minha família é uma dessas também, que veio para São Paulo tentar a vida de maneira corajosa, né? Que a gente fica pensando, a gente que, sei lá, de outra geração, né?
que não necessariamente vai pensar em sair da cidade para tentar a vida, assim, eu acho que é isso. Somos de famílias e mãos construtoras dessa cidade. A gente precisa valorizar isso, né? A cidade não é deles, a cidade é nossa. Sim. E é isso, né? Mãos pretas construíram a cidade, as mãos das nossas famílias também construíram muitas coisas. Ainda que não só concretamente, né? Mas as lutas mesmo dos nossos territórios têm muito a ver com essa força dessas famílias que chegaram num ambiente em que ainda não tinha tudo, e a gente continua lutando, né, por essas políticas públicas e por outras coisas, pela manutenção do que deveria ser óbvio e ainda não é. Então, é só seguindo aí o Só percurso. seguindo o percurso. Não só, tipo, São Paulo, como o Brasil inteiro, Isso mesmo. né? Cara, esse assunto é muito louco e é muito complexo. Mas a gente veio falar de poesia. É isso, bora chegar na poesia. Bora Tem chegar na poesia poesia. nisso tudo, tem poesia nisso Tem tudo. muito, né? Tipo, por acaso, seus textos eu acho que englobam um pouco disso, né? Sim, Acho que é a magia de todo... Acho que a magia da periferia é essa. Ela tem o poder de mostrar, em qualquer forma, né? De qualquer via, o que ela sente pra fora. Seja na música, poesia, teatro, né? Em qualquer aspecto cultural. E, meu, como começou isso aí? Vamos... há muito, muito tempo atrás. Antes disso, é uma pergunta meio... Eu não vou falar invasiva, mas eu acho interessante eu saber, né? Escolar, como é que foi? Porque a gente tá falando de letras, estamos falando de... Eu gosto muito de mostrar pro pessoal como foi feito aquilo ali, né? A gente teve pessoas que... A gente falou sobre museologia, a gente falou sobre música. Aham. E eu gosto muito de mostrar que, tipo, são pessoas de periferia que falou sobre isso, né? Que teve uma formação Aham. e é possível chegar até ali. Sim. Então, bora um pouco falar. Bora falar de educação, bora falar de escolarização, importantíssimo, assim. Bom, na minha trajetória, eu sempre fui, posso dizer, né, uma aluna, uma boa aluna para os padrões, né, do que a escola determina, assim, Sim. né? Então, embora eu tivesse tive essa infância aí com roça, com praia, etc e tal, mas eu sempre tinha um mundinho na minha própria cabeça, assim. Então, para mim, eu comecei a ler, eu tinha 4 anos. Uau! Comecei a Brava. ler bem, bem novinha, assim, né? Lendo gibi. Te ensinavam, alguém te ensinou, teve alguém que... Olha, meus pais, minha mãe tinha feito até a 4ª série, meu pai tinha feito até a 5ª série, né? Hoje é o 6º ano do ensino fundamental. Então, meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa. Eu não me lembro de ter sido alfabetizada pela minha mãe, assim, né? Eu acho que é isso, televisão, interesse, essa vontade, assim. Porque para mim as letras sempre foram também desenhos, né? E essa necessidade de decifrar, assim. Então, me lembro isso de muito novinha começar a ler. Me lembro que eu cheguei na escola já tinha, né, essa coisa da leitura e um pouquinho da escrita. Me lembro de ter tido uma professora, chamava Tereza, minha primeira professora, e aí eu lembro de ser bem próxima, assim, então eu acho que eu fui introduzida nesse primeiro universo escolar, eu tive uma boa recepção, assim, né? Então, essa experiência positiva potencializou o meu interesse pela leitura. Quando eu fui morar em Pernambuco, quando eu estava na 4ª série, 3ª série, alguma coisa assim, eu tinha uma professora também, Giselda, que ela era muito... ela tinha coleções de gibis. E ela, percebendo que eu era muito voraz, assim, ela me levava às vezes para casa dela para ler com os filhos dela. Ela tinha filhos da mesma faixa etária que eu. Então, eu me lembro dessas tardes na casa da minha professora também, lendo gibi. Aí, voltando, né, depois dessa passagem, me lembro que o pessoal queria que eu mudasse de escola, porque eu estava muito avançada, e veio uma proposta para estudar numa escola militar, que era no centro do Recife. Eu morava em Itapissuma, que era, sei lá, uns 25 quilômetros, assim, da capital, né? E a gente com poucos recursos.
E a minha mãe falou, olha, filha, você que sabe se você quer mudar de escola ou não. Mas eu vendo a realidade que a gente vivia, ia precisar de um esforço muito grande da minha família para essa educação e eu preferi continuar estudando na mesma escola. Aí, viu? É esses bagulho que... E acho que eu fico pensando até hoje o que teria sido de mim se eu tivesse ido estudar numa escola militar, porque eu estava no 3º ano, ia pular de série, então ia para o 4º ano, e aí já ia para a 5ª série no ano seguinte, então ia pular 2 séries. E aí eu fiquei pensando, o que essa escola militar poderia ter feito comigo, né? Também. Mas aí voltando, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui estudar numa escola municipal, lá no bairro do Jardim Ibirapuera, chamado General de Gaulle, escola municipal. E aí tinha uma professora da sala de leitura chamada Valéria, que também é um presente na minha vida, que foi uma pessoa que também estimulava muito a nossa leitura. E é isso, eu passava muito tempo na biblioteca, eu ganhei prêmio de leitora, e aí a gente ganhava livros no final do ano. Então eu tenho um pouco dessa trajetória de ter sempre gostado muito de ler. E aí, né? Jennifer, é só, desculpa interromper, é uma coisa que eu acho legal, né, eu perguntar. A questão do ensino, a gente vê, né, tem produções aqui que o pessoal é professor e a gente sempre fala que o ensino no Nordeste, ele é mais concreto do que em São Paulo. E a gente vê uns relatos. Você acha que tem essa... Então, Mr. Little, quando eu vim para São Paulo, né, da segunda vinda, na verdade, a crença, na verdade, é que era no Sul, no Sudeste, que o ensino era forte e que o nosso ensino lá era fraco. Então, eu cheguei em São Paulo com medo de não conseguir me adaptar ao ritmo da escola de São Paulo. Mas, na verdade, eu não senti que aqui era mais forte, que lá era mais fraco. Então, hoje, na minha análise... Então, eu falo ao contrário. A gente sempre... Eu penso que o ensino de lá é mais avançado. Hoje eu acho que sim, assim, olhando, tendo passado por instituições educacionais também, como educadora, eu acho que o Nordeste tem feito um esforço em educação muito grande mesmo. E acho que a gente, nas periferias, também tem acesso a um tipo de ensino de baixa qualidade, né? Então é isso, eu morava numa cidade pequena, mas não me lembro que tinha falta de professor, não me lembro dessas coisas. E aí, chegando em São Paulo, já me lembro de um outro cenário em relação à escola. Então, a gente vai falar da escola, mas você sempre vai se referir a um ou outro professor que foi aquele que potencializou, que te impulsionou, que te mostrou um caminho, assim. Mas falar da escola como um todo, né? E aí, nesse assunto, eu me lembro que o que mais difícil de chegar aqui em São Paulo foi que nessa época as pessoas tinham muito preconceito com o sotaque nordestino e com pessoas do Nordeste. Então eu me lembro que a minha preocupação era aprender a falar paulistano. Em 2 meses eu já não falava mais oxe, oxê, eu não falava do nosso jeito, né? Do meu jeito que eu tinha aprendido com a minha família, porque eu tinha muito medo de ser zoada na escola e que as pessoas achassem que por eu ser nordestino eu era burra, ignorante, e as pessoas falavam assim, por que você não usa calça, só usa short? Porque eu não precisava usar calça, roupa de frio, né? Talvez, não sei se era porque a gente também era pobre, mas eu acho que na verdade não, acho que o clima e tudo não era necessário. Então eu cheguei com os costumes de lá e até o jeito que eu me vestia, que eu só usava short, não ia para escola de calça. Isso tudo foi sendo estranhado e eu fui rapidamente me adaptando. Então, eu também vivi um processo de aculturação muito forte, se adapte ao que é São Paulo. Então, eu tinha medo de não conseguir acompanhar. Então, eu prestava muita atenção nas aulas, assim. E aí, eu vi que eu me destacava lá onde eu estava e que aqui também era possível, assim, né? Que eu acho que tinha a ver com uma paixão mesmo que eu tinha pelos estudos, mas principalmente pela leitura. E aí essa paixão pela leitura me levou, né, rapidamente a querer entrar na universidade. Então, quando eu tinha 17, eu fui estudar magistério. Então, eu cursei 4 anos de magistério no ensino médio, né? Então, era o médio técnico. A gente recebia uma bolsa de estudos para se manter na escola, era um programa do governo do estado.
E aí você recebia um salário para se manter e estudava período integral. Então eu fiz o magistério durante esses 4 anos, que já podia sair para dar aula, ou se podia, sei lá, ingressar na universidade, procurar outro emprego. Então, eu já estava com aquela ideia fixa de que eu vou entrar na universidade, eu sou uma boa aluna, nananã. E eis que veio a bomba, que é o vestibular, né? Naquela época, de perceber que o nosso ensino, né, que a gente não estava sendo preparado para competir com aquelas pessoas. Naquele momento, se eu não me engano, a gente ainda não tinha... Aliás, se eu não me engano, a gente ainda não tinha as cotas raciais. A gente não tinha. Isso eu tô falando de 2002, né? 2003, quando eu terminei o ensino médio. Não tinha. Aí o ProUni tava... Acho que tava... O Enem tava começando. Né? O ProUni ainda não tinha, né? Que o ProUni é depois de 2006. E aí eu tava naquela competitividade com aquele universo branco e... é isso, né? Era aquele ímpeto pessoal com algumas amigas que a gente falava, não, vamos entrar na universidade, enfim. Aí eu acho que eu tive esse primeiro choque de, mesmo sendo vista como boa aluna, inteligente, de não ter conseguido passar na USP, né? Que foi minha opção. E eu lembro que aquilo me fez entender que o mundo não era bem do jeito que eu via, que não valia a pena, que não era só uma questão de esforço e que não era só uma questão de ser bom, que existiam diversas outras barreiras colocadas, né? Então, isso que a galera não entende, é isso que a gente sempre tenta falar, que na periferia, o melhor, 10 toda hora, se dedicando, não consegue ser melhor do que o pior quando o cara é instruído em outros lugares, mas eu sofri por isso, eu tenho muitos amigos que sofreram por isso. E é um bagulho que, mano, frustra muita gente, porque a gente vê pessoas incrivelmente inteligentes, hábeis, mas quando chega, tem esse choque de realidade, que eu também tive, o cara fala, eu não sou capaz disso. E o cara é capaz, ele só não foi instruído da forma que era pra ser. Porque eu penso, por isso que a gente perguntei sobre as escolas, porque eu acredito que a forma de ensino que é imposto, entendeu? Né? Eu conheço professores, né? Eu sou casado com uma. A forma que é imposto, a maneira de ensinar, não é a certa. Sim. E às vezes eu vejo professores brigando por isso, porque o Estado que impõe essa forma e não é a certa. E aí é moldado pra gente ser, tipo, não ganhar cargos de superioridade na sociedade. Entende? Você não estuda pra ser um gerente, pra ser alguma coisa. Você estuda pra ser... Isso, a gente tá sempre ali, né, naquela ala de que vão ser prestar serviço, né, os serviços. Então, nesse rol de profissões, né, os prestadores de serviço, sei lá, que vão trabalhar para alguém, né, enfim, nesse sentido, quase nenhum estímulo para você pensar que você pode ser um artista ou você pode fazer outras coisas, então muito enlatado, né? E acho que é isso, né? Um abismo que a gente vive de desigualdade racial e uma desigualdade educacional que gera desigualdade social e tantas outras coisas, né? Então, acho que a gente vê isso refletido nas nossas vidas. Não são teorias, é sobre a nossa vida também. É realidade, né? É contos baseados em fatos reais. E aí, eu me lembro dessa grande frustração. E é isso, né? Pensando em cultura familiar. A minha mãe queria que eu estudasse, mas a gente estudava até os 18 para arranjar um emprego. Essa coisa do sonho da faculdade, assim, isso não estava tão posto no nosso cotidiano, parecia muito distante. Então, eu ousei sonhar com isso e eu também não consegui naquele primeiro momento, que me gerou uma grande frustração. E eu me lembro da minha mãe falar, mas filha, nossa, você ficou tão destruída que eu acho que foi a primeira vez que o véu foi desvelado assim mesmo, do tipo, não adianta você achar que só pelo seu próprio esforço você vai conseguir. E aí eu fui fazer outra coisa, fui trampar de telemarketing, fui fazer um outro desenho, e aí meu ingresso na universidade ele vem depois, em 2006, acho que 4 anos depois, eu prestei para uma universidade particular, e aí me mantive lá estudando por algum tempo, e aí eu engravidei,
tive filho, aí depois meu filho cresceu um pouco, eu voltei para a universidade, mas esse ainda é um desafio para mim. Tenho 38 anos e devo voltar para a graduação esse ano novamente para tentar concretizar aquele sonho que eu tinha desde quando eu tinha 17, 18 anos e que eu achava muito possível e agora mais possível ainda por conta de diversas políticas que a gente tem, mas ainda não é para todos, né? Portanto, parece que resolveu para todo mundo, não resolveu. Mas é isso, né? Um sonho, ele nunca fica... Ele pode ficar adormecido, mas uma hora ele volta, assim. Então, também acredito na educação como um projeto para nós, população preta, de periferia. Eu acho que educação é um ponto fundamental, mas também me vejo numa trajetória que vários outros espaços foram espaços importantes de educação para mim. Então, a partir do momento que eu saio da educação formal, né, da universidade, sem o diploma, que eu já fiz 5 cursos, estudei acho que 8 anos, não me formei em nada, eu também conheci esse universo da educação popular, esse universo dos espaços culturais, dos equipamentos de cultura, da cultura popular, da cultura negra, dos saraus. E aí eu acho que um grande lugar assim, de educação na minha vida foram esses espaços coletivos e os saraus das quebradas, né, das periferias, e aí principalmente aqui na Zona Sul. Para mim foi uma grande escola, onde eu aprendi muita coisa, inclusive a me ver e me entender como uma poeta, uma escritora. Assim. Então, meu trânsito em educação tem a ver com educação formal, mas tem muito a ver com essa educação autônoma, a educação popular feita pelo povo a partir da arte, da arte e da cultura. Acho que é um ponto importante de reforçar. Sim. É que diploma também, né? É só uma... É só um documento para provar que você sabe aquilo que... Entende? Existem muitas pessoas com diplomas que não sabem muita coisa. Existem pessoas que não têm, são mestres. Exatamente. Eu achei interessante que 38 anos, né? Mesmo pela história que você fez, que você relatou, você é uma pessoa ímpar. Porque pela sua geração, né, que você veio um pouco antes da minha. Pouquinho, tá? Pouquinho. Pouco antes da minha. Sim. Nossos pais não teve, que nem você falou, no máximo até a quinta série. Cara, você chegar pra mim e falar que, tipo, você conseguiu entrar na universidade, tipo, você conseguiu continuar os seus estudos, é maravilhoso de se ouvir. Sim. Tá? Tem pessoas da nossa geração que também não chegou à quarta série por motivos que a gente sabe que é óbvios, que não é total culpa dele, às vezes nem é culpa dele. Tipo, ele teve... e tem a nova indústria dos pequenos empreendedores escravizados, né? Que a gente, né? Vamos falar de entregadores, né? Os novos taxistas. Sim. Entende? Que não permite que ele... Ou ele sobrevive, ou ele estuda. Entendeu? Então eu fico maravilhado de ouvir, né, essas histórias tipo, de pessoas fortes que conseguiram. Né? Tamo em processo. E eu gostei muito disso que você trouxe, assim, né? Os estudos, esse lugar da educação é sempre um lugar que é dado como se fosse uma opção para nós. E não é. Na verdade, você tem que ser muito batalhador, guerreiro e continuar rompendo barreiras, porque acho que desde o jovem chegar no adolescente, a escola às vezes é desestimulante, aí fazer essa manutenção de não fazer o jovem evadir, sair da escola, e aí até você entender, será que eu quero fazer uma faculdade ou um curso técnico, ou trabalhar, né? Nossa prioridade sempre foi o trabalho, né? E aí você tem uma realidade das mulheres que é sempre estar cuidando de alguém ou de um irmão, ou sei lá, as meninas também que acabam engravidando jovem também, como foi meu caso. E aí você se vê ali tendo que pensar na subsistência de uma outra pessoa que depende de você, mesmo você tendo uma rede familiar, né? Então, são muitas coisas que se entrepõem aí no nosso percurso, né? Então, educação é direito, mas ela ainda não acontece para todo mundo, porque para ela acontecer você precisa de uma série de garantias de outras coisas para que, de fato,
ela possa funcionar, né? Por isso que eu detesto a meritocracia, assim, né? Nesse Também. lugar de se você quiser, você vai lá e você vai lá e alcança. alcança. E aí, mesmo reconhecendo uma história ou outra como exceção, né? Eu acho que quando eu tinha 17 anos, falar que queria entrar na universidade parecia uma loucura para os meus amigos, né? E aí, hoje, 20 anos depois, quase, eles falam, eu não acredito que você não se formou, porque eu me formei, eu que nem acreditava nisso. E eu falei, a vida são muitos caminhos, muitas coisas acontecem ali entre o que a gente deseja, sonha e a realidade, e às vezes os cursos das coisas mudam, né? Mas não por isso que a gente precisa... Eu sou muito defensora da educação para gente, assim, das várias formas de educação, Várias formas, né? E eu penso sempre na questão do objetivo, saca? Eu sempre faço essa pergunta. Pra que eu tô fazendo esse curso? Saca? Tipo, pra mim conseguir um trabalho e ganhar bem? Se eu conseguir o trabalho, não que a educação não seja importante, tá? Pelo amor de Deus. Se eu conseguir o trabalho sem esse diploma, eu posso aprender de outras formas e tá tudo bem. Eu tenho amigos que são extremamente inteligentes e ele não quer fazer curso superior. Ele é feliz do jeito que ele é, saca? Sim, e acho que também tem uma coisa, né? A gente falou de acesso e tem a questão da permanência, né? Então, você entrar... Quer dizer que necessariamente é tranquilo para a gente conseguir chegar até o fim, porque entre tudo que acontece no meio do caminho, a gente se depara com o racismo também dentro dessas instituições ainda até hoje. Então, eu estudei numa época que ainda as cotas estavam... Ainda não tinha cotas. Estudei na universidade de gente bem playboy, assim, e eu não tinha nem vocabulário para poder entender aquilo que eu estava sendo submetida, assim. Então, eu entendia certos olhares, certos dizeres, certas coisas que me incomodavam tanto. Porque, imagina, as pessoas falavam 4 idiomas, mano. E eu, tipo, como a gente fala, male falando português, assim. Então, você se coloca naquele ambiente em que as pessoas estão falando das viagens que elas fizeram nas férias. Das férias. Que foi pra França, que foi não sei pra onde, pra Disney, pra YZ. E você, às vezes, não foi pra lugar nenhum, nem pra Praia Grande, né? Me senti da mesma forma. E aí, tipo... Óbvio, a gente não tá ali para provar para aquelas pessoas, mas aquele ambiente, ele é tóxico. E ele vai fazendo você pensar se eu quero continuar sendo humilhado de tabela, né? Tem a humilhação de tabela e tem a humilhação direta também, que é essa, quando... Às vezes você é estudante não tem dinheiro para comer. Não tem dinheiro para comer. E aí colocam uma cafeteria que custa, na época, R$20 um copo de café. Pode crer. E é isso. Eu estudei numa instituição... E é isso que é um bagulho que seria legal de discutir. É uma faculdade boa, porém é aquela coisa. Tá, você tem um Enem e tal, você conseguiu, mas agora, meu amigo... Se vira, entendeu? Material, R$1.000 para material, aquela coisa, agora é com você. Como é que a pessoa consegue terminar dessa forma? Pode crer, Entende? Tem que segurar uma marimba grande, viu? Não é só a questão, tipo, pagar, tipo, a faculdade, porque ela não é de graça, é um imposto nosso. Mas, tipo, você passou, beleza, você tá isento da mensalidade, que também é um absurdo. Mas tem outras coisas que você precisa, porque você não termina. E aí é ruim que vem essa questão dessa intimidação, não só dos alunos, mas também dos professores. Sim. Que eles pensam que todos os mundos estão ali é todo o mesmo pessoal. É o mesmo poder aquisitivo, é a mesma coisa. Eles uniformizam todo mundo, né? Uma padronização. Eu acho que tem esse lance também, né? A gente é de quebrada, a gente vem com a nossa linguagem. Eu me lembro que eu achava o jeito que as meninas se vestiam muito estranho, esquisito, diferente da minha cultura de quebrada, assim, o jeito delas vestir e tal. Então a pessoa vai ganhando que você não pertence. Não pertence. De várias formas, né? E aí você tem várias estratégias, tipo, ou tentar provar que você é o melhor, ou você é a melhor, com muito, muito, assim, esforço além da conta, né? Trabalhando e estudando sempre, que é a nossa realidade. Ou então você vai tentando se diluir, ou se encaixar, ou vive em silêncio, não cria interação social com ninguém para não ter muito problema, enfim, né? E aí a gente vai
acaba sempre num lugar de isolamento, assim, né? Eu acho que eu sinto diferença da galera que vem entrando na universidade hoje e desse tempo, assim, né? Era muito um número muito menor, assim, era sempre 2, 3 na sala, assim. Então, o estigma ele tá estampado. Todo mundo, quando dava alguma merda, falavam mal de vocês, a culpa é vocês que são bolsistas. Eu nem era bolsista, mas é isso. Parece que o bagulho tá na sua testa, assim. Tipo... E é muito louco que, assim, essas pessoas... Tipo, a gente que tá lá, a gente não tem tempo a perder. Eles perdiam muito tempo, Pode saca? crer. Tipo, eu acho que é isso que a gente se destacava, assim, porque a gente não ligava, a gente não se importava com situações ridículas e que não fazia sentido para nossas vidas. Né? A gente estava preocupado no que a gente ia comer amanhã ou se o trabalho, como é que tava o trabalho, porque a gente fazia duas coisas. Não, e olha só que coisa, louco. Nada a ver, que nós estamos indo nos caminhos. A gente vai falar sobre poesia. Daqui a pouco. A vida é uma poesia. Eu me envolvi na faculdade com a militância, né? Porque eu acho que é isso. Como essa realidade... Meu pai era metalúrgico, então eu já tinha um pouco dessa coisa de entender por que a gente tinha que migrar, por que a gente teve que voltar para São Paulo, por que a gente tinha uma vida X e aí do nada vivemos uma vida, né, mais precarizada, dependendo de pessoas. Então, todas essas coisas, essas injustiças que a gente vai vivendo durante a vida, isso vem me acompanhando até hoje. Mas aí eu lembro que na faculdade, acho que foi esse segundo lugar, né? Que eu vi essa coisa de militância organizada para lutar contra uma injustiça, uma igualdade, revolução. Então, aquelas ideias ali me seduziram. Então, imagina, eu militava com uma galera que a maioria só estudava, tinha gente que estudava na USP de manhã e nessa outra universidade à tarde, assim. E aí eu fui apresentada a um mundo que eu nem conhecia também, e é isso. Eu tava lá militando por coisas que eu acreditava, para mim, pro meu povo e tal, mas com uma galera que era muito diferente da minha realidade e que eu também não conseguia me adaptar. Tipo, minhas ideias não eram absorvidas, né? Então, mesmo eu não estando na faculdade só mesmo para estudar, porque aí eu fui me envolvendo com coisas, vamos lutar por bolsa e vamos lutar por bolsa, mas quando você é um aluno pobre, você é um aluno preto, aí é isso, você tem muito mais prejuízos para você conseguir se manter em luta. Infelizmente, você tava no grau, tipo, pobre, preta, mulher, periférica. E aí eu fiquei pensando, é isso, né? Hoje eu penso, eu acho que eu não faria esse percurso exatamente assim, porque eu deveria ter priorizado a minha formação, porque é isso, a gente tem que escolher com que vai gastar o nosso tempo. Nosso tempo é muito precioso. Muito precioso. Até porque só o fato da gente morar aqui na Quebrada, no Capão Redondo, ou no Jardim Ibirapuera, onde eu moro, já me diminui 10, 15 anos da nossa vida em comparação com essas outras pessoas que moram em outros lugares e têm outra condição. Então, o tempo pra gente é precioso. Real. Caraca. É foda. Beleza. Voltando. E como você ingressou nesse mundo poético e de letras, palavras, frases? Letras, palavras, frases. Bom, minha porta de entrada foi o rap, né? Sempre falo do rap. Rap faz parte também da minha história. Então, quando eu tinha 14 anos, já morava em São Paulo de novo, né? Falei. Eu me lembro que o Racionais tinha lançado o Sobrevivendo no Inferno, então aquele boom. Eu tinha 13 anos na época, e aí, com 14 anos, eu tinha um namorado da escola que gostava muito de rap, e a gente foi formando um bonde, a gente andava de skate, enfim. E aí o rap pra mim não era só uma coisa, meu namorado gosta de rap, eu escuto aqui. Tipo, comecei a absorver mesmo de maneira profunda aquele grito, né? Algo que estava trazendo ali na letra, e acho que a gente vivia um período de muita violência na Quebrada, né? 98, até o começo dos anos 2000, assim, de perder amigo, de perder gente, de uma realidade mesmo violenta, né?
um cenário de guerra, vamos colocar assim também. Ainda, apesar da gente não falar que o que a gente viveu era uma guerra, mas morria muita gente aqui, né? E aí, enfim, acho que o rap deu um pouco dessa forma para as nossas indignações. Por isso que eu falei que a militância foi minha segunda escola, o rap é a minha primeira escola nesse sentido. E aí eu comecei a me envolver com a cultura hip hop, né? Do rap, entendi que o rap era um elemento, que tinha uma cultura hip hop ali, Sim. que me apresentavam outras coisas. Então, com 16 anos, eu comecei a frequentar a casa do hip hop de Diadema. Então, fazia a oficina lá todo sábado, ia, passava o dia inteiro lá, voltava. E aí, nessa perspectiva, a gente formou um grupo de rap de mulheres. Então, o nosso grupo chamava Minas do Subúrbio e a gente cantava. E aí, acho que isso começou quando eu tinha uns 15, 16 anos. E aí, até meus 20 anos, ainda cantava, enfim. E aí essa foi a minha primeira escola, porque a gente compunha as nossas próprias letras. E eu me lembro na época, quando a gente fazia o show, as pessoas perguntavam, nossa, de quem que é essa letra? Que a gente, enquanto mulher ali no hip hop, tinha que provar que a gente tinha inteligência, que a gente que tinha composto aquelas letras, né? Outro tempo também. Foda, né? Tipo, você fazer o bagulho ainda tinha que provar que você fez. E aí foi uma fase importante, mas é isso, eu escrevia rap ali e cada uma escrevia sua rima, a gente tentava ali fazer a nossa composição, mas eu ainda não me via, tipo, eu sou poeta. Eu falava, não, eu sou do rap, eu sou MC, né, e tal. E aí eu tenho esse passado com a leitura, né? Então, mesmo tendo lido muito a vida inteira, assim, eu não me via como alguém que podia ser autora. Para mim, é isso, né? A gente fala, os autores que a gente conhecia estavam mortos e a maioria eram homens. Sim. Então, eu não conseguia me ver sonhando em ser escritora, nada desse tipo. No rap, eu pude ser protagonista de uma escrita autoral, mas também não me via como uma poeta, me via como MC que fazia parte de um movimento que, enfim, estava ali tentando manifestar as minhas indignações também. Então, o bagulho pegou mesmo para mim quando eu conheci o Sarau, né? Sarau. Eu estava na universidade e um dia, na universidade que eu estudava, falaram do Sarau da Cooperifa. Cooperifa, uau! Mano, eu fiquei tão revoltada, porque era um bagulho na minha quebrada, praticamente, né? Porque quem mora no Ibira, até o Chácara Santana, é 15 minutos andando, e eu não conhecia a parada. E os boys da universidade falando de um movimento na periferia, que era do lado da minha casa. Então, eu me senti muito, tipo assim, mano... Importante, acho que essas pontes entre a universidade e o que a gente produz aqui enquanto coletivos de quebrada, mas eu falei, onde que eu tô, que eu não tô vendo o que tá acontecendo no meu território? Porque tava absorvida por esse outro universo, assim. E aí me lembro de uma indignação, que eu falei, pô, os caras conhecem e eu não conheço. Tá vindo aqui falar na minha faculdade, do lado da minha casa. E aí, nessa época, eu já tava trabalhando como educadora numa ONG, num projeto de mediação de leitura. E aí eu me lembro que o Bloco do Beco foi essa ponte para eu entrar nesse emprego, e desse emprego a gente tinha que fazer redes locais, e aí foi onde eu consegui começar a conhecer esse circuito cultural da Quebrada em 2007, assim, mais ou menos, que eu comecei. E eu me lembro desse encanto da poesia que ela traz, e aí é isso, não era uma poesia adormecida, feita por XYZ, os cânones. Era gente jovem, eram trabalhadores, eram pessoas mais velhas falando poemas autorais, que eu acho que isso para mim foi impressionante, porque tinha uma identificação de linguagem, tinha uma identificação de histórias que eram narradas, tinha uma identificação pelas mesmas indignações. Então, o Sarau, para mim, ele juntava essa coisa do rap, que a gente já tinha, né? Dessa coisa combativa, mas também com essa possibilidade de você poder
falar sobre toda e qualquer coisa da sua vida, de você poder ser autor, de você, não importa o que você faça, você não precisa ser um poeta, não é aquele que está lá em cima. O poeta, ele está do seu lado, o poeta pega o ônibus com você. O poeta é a pessoa que veio do serviço e escreveu uma coisa contra o patrão, assim. Acho que aquele ambiente, para mim, quando eu cheguei a primeira vez no sarau, eu nem me lembro, acho que foi uma experiência de catarse, assim, tipo, eu não acredito que isso existe. Que era, tipo, que talvez eu já tivesse sonhado, assim. Eu sonhava com aquilo, mas eu não sabia que aquilo tinha aquela forma, tinha aquele jeito. Então foi uma experiência impressionante, né? Acho que o sarau da Cooperifa foi o primeiro sarau que eu fui. Depois comecei a circular em outros saraus, e aí era mais assídua da Cooperifa, do sarau do Binho. Sarau do Binho. E do sarau da Vila Fundão, que é um sarau que eu fui bastante também. E aí outros saraus, porque nessa época tinha sarau de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Acho que só não lembro de sarau de domingo, mas tinha sarau direto. E aí, acho que o sarau foi fundamental para eu entender esse processo mesmo de essa nova geração literária, para que me fossem apresentados novos autores. Então, para mim, era tipo assim, tudo que eu tinha lido, eu não ia jogar no lixo, mas tinha muita coisa que eu não conhecia. Autores, por exemplo, pessoas negras, né? Autoria negra, eu vim conhecer por causa do sarau. Eu vim conhecer Carolina Maria de Jesus, porque falaram dela no sarau, alguém falou do sarau, e aí a gente ia trocando ali os nossos conhecimentos, né? Ah, cadernos negros, isso, aquilo. Então, o meu referencial foi aumentando muito, assim, mulheres negras que escrevem. Tipo, uma coisa que para mim nem existia, que eu não tive acesso nem na minha formação escolar, nem na minha formação universitária, por exemplo, né? Então, e aí, além disso tudo, né, da paixão por esse exercício de ficar em silêncio ou estar num estado de prestar atenção durante 3 horas, onde você só pode falar uma vez e você tem que ouvir todas as outras pessoas, então uma educação que se dá pela escuta. E aí é isso, ao mesmo tempo é a palavra, é alguém falando, não é só uma leitura, é uma interpretação. Então você também cria um pouco de performance, você cria uma coisa de se ver um protagonismo, que às vezes você está no seu serviço, você está só reproduzindo, e naquele momento, por 3 minutos, você é alguém que é escutado por 100 pessoas. Quando muitas vezes a gente não consegue ser ouvido nem dentro da nossa casa. Vamos descrever um sarau? Pra quem nunca viu, pra quem não sabe. Bora! Eu tô falando como se fosse experiência comum a todas as pessoas. Não é? Vamos lá. Descreve você, que você sabe o que é. Não, eu não vou falar. Vai lá. Fala pra gente. Um sarau é uma reunião de pessoas, e aí, enfim, a gente pode pensar em um grupo, grande ou pequeno, não importa, onde as pessoas se reúnem inicialmente para ler poesia. Essa poesia pode ser lida, ela pode ser interpretada, ela pode ser recitada, ela pode ser interpretada de muitas formas. E no sarau podem ter tanto poemas autorais quanto poemas de outros autores, desde que você diga de quem é aquele texto que você acabou de apresentar. Direitos autorais, pessoal. Então, pressupõe escuta, e aí, para quem tá nesse exercício de escrever também, é um momento onde você tem a oportunidade de fala também, né? Então, ele pode acontecer em qualquer espaço, mas dentro do nosso circuito aqui das periferias, muitos saraus são nos bares, porque, enfim, acho que nós temos ainda poucos espaços públicos de cultura nos territórios. Então, uma estratégia, né, desse movimento de sarau foi ocupar os bares com poesia. Então, imagina um bar que é frequentado por diversas pessoas. Num determinado momento, aquele bar vira um espaço de sarau por 1 hora, 2, 3, 4. E aí, nos nossos saraus da quebrada, na verdade, um sarau é muito mais que só a poesia. Um sarau é onde você pode cantar uma música, interpretar uma performance, você pode fazer um manifesto. É um espaço aberto
de encontro e diálogo também, que eu acho que isso é uma outra característica. Não é frio. As pessoas criam uma rotina de frequentar aquele espaço. Existe uma afetividade, existe um lugar até de bálsamo que é tô puto, cheguei, meu, tive um dia péssimo. E você fica lá 2 horas e você sai de lá transformado. Não é igual a palavra da igreja, gente, não é igual. Mas é no sentido também de um lugar que eu acho que é um lugar também de curativo, assim, onde você encontra eco numa coletividade, eco nessa coletividade por histórias comuns e histórias diversas também, né? Então, mas que partem de uma realidade, um lugar. Mesmo que tenha alguém que não seja do nosso território, não seja periférico, mas ali a gente consegue criar uma comunhão, uma identificação com uma narrativa coletiva. E o sarau nunca é sobre um tema. Então são ditas várias coisas. O sarau, e de várias formas, porque cada poeta é único, né? Isso eu acho ele muito necessário porque a pessoa de periferia, ela não tem o hábito de se expressar com seus entes queridos. Ela não tem. Ela acha muito mais fácil. Não é que ela acha mais fácil, mas o sarau ajuda ela se, como você falou, tipo, ela teve um dia ruim, ela consegue se expressar para pessoas que ali é o objetivo. É muito louco isso, né? Ela não consegue, às vezes ela não consegue se expressar com a pessoa muito perto dela, mas ela consegue se expressar para 100 pessoas que ela nunca viu, porém porque ali é um objetivo. Então ela serve muito como válvula de escapes. Também. Eu já vi muito disso. Em sarau, eu acho muito necessário existir o sarau na periferia. Sim. Sarau, para mim, acho que o que define para mim é isso também. É você se sentir abraçado, mesmo que você não conheça ninguém, mesmo que foi a primeira vez que você chegue, assim, né? E eu venho dessa escola dos saraus, né? Então, os saraus mais antigos têm aí 25 anos, dessa nossa geração, né? Eu frequento saraus aí há quase 20 anos, então eu sinto que até hoje ainda existe esse lugar, assim, de ser quase como um abraço, né? E abraçar é sempre bom, principalmente quem a gente gosta e tal. Então eu sinto também que o sarau é isso. É um abraço, é um espaço para as nossas afetividades também. Sim. Porque a gente foi ensinado a ser duro, verdade. Foi ensinado a não demonstrar os nossos afetos, não demonstrar fraqueza. E aí eu acho que o sarau é aquele momento em que as pessoas também se permitem mostrar ali um pouco do seu íntimo, aquilo que às vezes a gente não mostra nem para nossos amigos, sim, mas que a gente vai lá no sarau e tem esse ímpeto de colocar essa voz que existe para fora, né? E acho que existe um compromisso que nem todo mundo que fala no sarau, ou nem todo poeta, tem o compromisso de eu sou um poeta, sou um escritor, sou isso, sou aquilo. Mas a poesia como parte da vida. Você não precisa ser alguém super especial, ou super letrado, ou cheio de títulos para ser um poeta. O poeta pode ser o cidadão comum, o trabalhador, o porteiro, a atendente, a professora, né, que muitas vezes se vê ali no lugar de ensinar, mas ela também tem um lugar dela de autoria, né? Sim. E aí a gente vai ficando muito cheio de caixinhas. Então, ou você é engenheiro, ou você é isso, ou você é aquilo. E eu acho que os saraus, eles permitem que a gente possa também ser poeta, mas sem aquela obrigatoriedade de tornar isso necessariamente uma profissão. Eu acho que os saraus, eles colocam a gente nesse lugar de eu tenho expressão e voz no mundo. E que isso, a classe média aí já tem lugar e voz de expressão no mundo. Eles podem fazer o que eles quiserem, daqui a pouco eles estão publicando um livro, nada é interdito para eles. Eles podem tudo. E pra gente, a gente só pode ser uma coisa, ou outra, ou outra. Você não pode ser múltiplo. Eu não posso ser artista, dentista, e não dá, não vai, né? Como se não encaixasse no enredo da nossa vida. Assim. Então, você tem que ser boa numa coisa, o resto é tudo acessório. E, na verdade, a gente pode fazer tudo isso junto, assim.
Bora estrechar isso aí? Bora. Dificuldades para se publicar um livro, dificuldades para fazerem poemas, né? Como é isso aí? Tipo, como funciona essa esteira? E, tipo, eu, Peterson, fiz os poemas e quero publicar. Eu, preto de periferia. Jennifer já passou por isso. E a Jennifer vai me falar, tipo, dá uns toques aí pra gente, sabe? Gente, graças, né, ao mundo moderno e às forças inteligentes aí que criaram a internet e tantas outras coisas, para lucrar com elas também, não porque são bons só. A gente tem internet, então eu acho que para mim, eu venho de uma geração que eu não tinha coragem de ir no microfone e falar um poema. Então eu ouvi muito até o dia que eu tive coragem de ir lá para falar. Então o que que eu fiz? Eu publicava meus textos na internet. E na época o Facebook era a grande rede social do momento. Então eu escrevia e colocava meus textos lá, né? Então eu tinha um compilado de textos que eu publicava na internet. E eu lembro que nessa época muita gente tinha blogs também de literatura, né? Que não era uma publicação física, mas era um jeito de publicizar o nosso trabalho e de fazer as pessoas lerem, enfim. E aí ali vai tendo uma interação que você vai sentindo, pô, isso é legal, pô, as pessoas gostam do que eu escrevo, isso aqui faz sentido, enfim. Eu acho que vai contribuindo aí para essa persona, né? Tipo, sou poeta, nossa, eu acho que gosto de fazer isso aqui mesmo. E aí, no meu caso, eu tive incentivo de uma política pública de cultura, né? Então, eu fui publicada a partir do VAI, né? Que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que existe já há 18 anos. A gente tá. Esse é o 19º que a gente está participando aqui, e esse fomento é graças. Essa entrevista é por causa desse fomento. Então é isso. Eu fui convidada a participar de uma antologia chamada Pretextos de Mulheres Negras, que foi publicada em 2013 pelo coletivo Mijiba, um coletivo de mulheres negras, que estava nessa pegada de visibilizar poetas negras, porque é isso. Naquela época tinha uma questão que era poucas mulheres iam ao microfone, então tinha muitos poetas, sempre teve mulher no sarau, mas nem sempre falando poemas. E as que falavam poemas eram poucas mulheres, então tinham as antologias literárias que tinha uma ou duas mulheres, então tinha todo um machismo da época que... Até na poesia. Até na poesia. Que deixava um pouco ali as mulheres de fora. Então, a Elisandra, que é uma escritora que publica desde 2007, é desse coletivo. Então, ela publicou o livro dela, o segundo livro dela autoral, em 2012. Em 2013, ela fez essa coletânea Pretextos de Mulheres Negras, que eu participei. Em 2014, ela me convidou para que eu fizesse um livro autoral, né? A Elisandra junto com a Carmen, que faziam parte desse coletivo. E aí eu falei, vocês estão maluca, imagina. Eu achava que existia uma hierarquia, tipo, a tal pessoa tem mais tempo de poesia que eu, por que você está me chamando? Eu tinha ali um respeito que eu falava, eu tô chegando agora, como é que eu vou publicar um livro, assim, né? Tinha ali um pouco desse receio. E também nem entendia como é que era publicar livro, falava, quem vai ler? Também não tinha essa confiança de que eu ia comprar um livro que ia fazer um livro que alguém ia querer comprar. Tipo, quantos livros você quer fazer? Eu falei, pensei nos meus amigos, na minha família, eu falei, vamos fazer 100 livros. Mas é isso, uma tiragem de 100 ou uma tiragem de 1000, dependendo do recurso, não compensa. É melhor você fazer uma tiragem maior, porque aí você tem um retorno das vendas, você pode reinvestir na publicação. Então, foi assim que eu fui publicada, porque outras mulheres negras que já eram poetas olharam para o meu trabalho, e porque existe essa política pública, e aí rolou essa publicação, né? Então, hoje, né, pensando... Então, essa é a minha única publicação autoral. Então, desde 2014 até agora, né, 2023, fazem 9 anos que eu publiquei. Não publiquei outro livro ainda. E aí, estou falando desse outro livro para dizer que nada são flores no mercado editorial, né? Autores independentes precisam ser
comerciantes dos seus livros, propagandistas, enviar no correio, ir até os lugares lançar os livros. A gente, né, posso ter um carro, posso não ter. Andar com os livros para cima e para baixo, que eu acho que faz parte se a gente quer espalhar a nossa literatura no mundo. Mas você não é só o autor, você é o autor, o comerciante, o correio, que às vezes você vai entregar até no metrô para as pessoas, faz parte do serviço, mas a gente participa de maneira longa da escala. Publicar livros não são baratos, embora hoje a gente tenha maneiras mais econômicas, então acho que talvez não os saraus, mas os slams retomaram essa coisa dos fanzines de maneira mais forte, né? Sim. Fanzine como uma cultura que já existe há muito tempo, mas eu acho que essa coisa de fanzine, de livreto, de não necessariamente só a gente precisar lançar um trabalho quando a gente tiver um dinheiro para imprimir um livro totalmente colorido. Que eu acho que também é importante que a gente possa fazer isso, né? Eu acho que as publicações digitais também são uma forma da gente conseguir criar uma publicação, né? Então, assim, publicação digital, ela também é uma publicação. E se ela tiver o ISBN lá, perfeito. Então, você pode publicar um livro digital com ISBN, que é o registro, mas também sem ISBN, se você tiver de forma autônoma. Acho que tem muitas formas. Eu não sou uma exímia conhecedora do mercado editorial, mas eu vejo pelas outras mulheres que eu conheço. Então, a gente tem recebido agora convites de editoras, algumas autoras, né? Eu acho que o nicho de literatura negra, literatura periférica, ele realmente cresceu. Mas, assim, é difícil você pensar que todos os autores que você tem no sarau, que você vai encontrar numa livraria, que você não vai. Aí você tem que ir numa livraria ou que, enfim, que tem autores pretos, autores africanos, literatura periférica, ou então nas feiras que algumas editoras, né, das quebradas participam dessas feiras maiores também para fazer os nossos livros circularem, assim. Então, o que eu posso dizer é que tem muitas formas de publicar um livro, desde você mandar seus trabalhos para uma editora grande e, enfim, e mandar e meter o louco. Mas a forma como eu fui inserida é isso, assim, a gente usar as políticas públicas que existem para que a gente possa potencializar nossos trabalhos, assim, porque eu acho que é indigno também quando você bota uma cadeia de pessoas para trampar e não pode pagar. Uma coisa é meu coletivo de camaradas que a gente faz aquilo por vontade, a gente quer transformar, a gente quer se expressar. Outra é quando você precisa de profissionais e você não pode pagar. E aí você, de novo, está precarizando né, a gente que já é precarizado, assim, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso também, nesse meu novo trabalho. Eu acho que outra forma de publicar também são essas vaquinhas coletivas aí que estão rolando. Então, eu acho que tem surgido diversos formatos, assim. E aí depende do que a gente quer, mas é isso, gráfico é caro, capa, se for colorido, é caro, se por dentro tiver colorido, mais caro ainda. Então, os meus últimos livros, né, as últimas edições que eu fiz, as últimas cópias que eu fiz, a letra do livro é marrom, agora já é tudo em preto, só a capa que é colorida, que é para baratear o custo, né? Mas, enfim, acho que é um percurso, e eu acho que é um percurso importante da gente topar, para que nossos livros entrem na escola, para que a gente falou tanto de educação hoje, para que a molecada possa acessar os nossos livros dentro da escola. Então, 2016, meu livro, 2016 ou 17, ou 18, gente, estou ruim agora de memória. Uma cota dos meus livros foram comprados pela Prefeitura de São Paulo e foram para salas de leitura. Então, em cada sala de leitura, né, tem um Terra Fértil, que é o meu livro, que eu não falei que eu sou péssima de propaganda. Então, eu acredito nisso, porque eu nunca imaginei que em me tornar uma grande escritora, uma grande poeta, mas a partir do momento que eu vi pessoas da minha quebrada lendo o que eu escrevi, foi meu segundo sonho que eu nem imaginava que eu realizei, que é o que é mais importante, o cânone, o que as pessoas estão falando lá em um lugar que eu não conheço, ou tipo uma pessoa que fala, eu nunca tinha lido um livro até o final e eu li o seu livro
e eu gostei, eu entendi tudo e falou comigo. Então, isso pra mim, de verdade, isso pra mim é o que a poesia é na minha vida. Tipo, é comunicação, é afetação, é a gente se ver, se reconhecer, ou até se incomodar. Tipo, aquele negócio que você falou me incomodou, mas, sabe, despertar alguma coisa. Então, o meu livro, ele é lido por meninas de 11, 12 anos, adolescentes, que super se identificam, por mulheres mais velhas, por um perfil muito grande de pessoas, assim. Então, eu fico pensando, que missão que é esse rolê da palavra, assim. Então, acho que tem isso. A poesia, ela também exige algum compromisso, né? Porque o bagulho fica lá, no tempo. Você falou, tá ali, ó, tá registrado, não é um bagulho que você apaga, né? É uma coisa que ficou. Então, acho que também a gente vai adquirindo uma certa responsabilidade com aquilo que vai atravessar a vida das pessoas, né? Não é que você tem que se moldar para falar o que está na onda e tal, mas eu acho que é um verdadeiro compromisso ético com a palavra, com o sentir, assim. Então, eu, por exemplo, eu não falo de coisas que eu não sinto. Ou eu até imagino e invento realidades que, sei lá, levei uma bota, terminei um relacionamento. Talvez eu não falei tudo aquilo para a pessoa, mas na poesia eu falo, no momento. Então, a poesia é esse lugar de recriar os mundos também, né? Então, existe muita responsabilidade nesse ato, né? De botar a poesia no mundo, assim. Acho que é... Mas é uma responsabilidade boa, não é nesse lugar de peso, mas ao mesmo tempo é. Porque o tempo inteiro a gente é julgado, taxado. Então, você imagina um escorregão, de repente, e tudo que você construiu, ou o pouco que a gente construiu, degringola, né? Então, acho que tem essa responsa, que é a parte importante da poesia, assim. Acho que é muito da hora. Eu adoro mesmo falar de poesia, embora eu achasse que poesia, quando eu era mais nova, era coisa de gente boba, sabe? Não é boba, é que na verdade para as mulheres são sempre apresentadas poesias de amor e aquelas poesias bem sentimental, né? E na verdade a poesia ela tem tantos caminhos próprios, ela não fala de uma coisa só, né? Ela fala de tudo assim, né? Então eu sou grata porque hoje para mim a poesia ela é um guarda-chuva imenso que cabe muita coisa dentro, né? E protege da chuva, abraça, protege do sol. Enfim, a poesia é quase um estilo de vida. O skate é um estilo de vida, a poesia também é um estilo de vida. Legal. O Sarau acho que mostrou muito isso pra mim também. E indo pro final, né? Ó, a gente falou de poesia, tá? Ok, garantimos o tema. Garantimos o tema, certo? Jennifer, fala aí o futuro, seus próximos trabalhos, suas redes. Bora terminar isso com chave de ouro. Fale um pouquinho do seu livro também, né? Porque... Tá bom. Então é isso, gente. Terra Fértil é um livro que tem 80 poemas, né? É uma literatura que fala sobre... Enfim, né? Fala sobre muita coisa, mas acho que na minha escrita eu gosto muito de falar sobre o cotidiano. Então, todas essas coisas que eu narrei aqui, que eu sou nordestina, que eu amo a quebrada, que eu gosto de carnaval, que eu sou da boemia e etc e tal, tudo isso está dentro da minha narrativa poética, né? Para mim, como a poesia, como a vida e cabe tudo, então eu falo sobre afetividade, eu falo sobre o que é essa perspectiva de ser uma mulher preta, eu falo sobre essa coisa de observar o ponto de ônibus, falo um pouco a partir dos nossos códigos, das nossas linguagens, mas também usando minhas referências, que eu li outras coisas, não li só literatura negra, nem só literatura periférica, então eu também gosto de outros autores, então eu também gosto de pagode, então a minha poesia, eu posso dizer que é uma poesia eclética, é uma poesia para quem nunca leu uma poesia, é poesia também para quem gosta de ler, mas sobretudo eu acho que tem um lugar especial para mulheres, assim, né? De todas as idades, de todas as gerações, assim. Então, Terra Fértil, porque
inspirado aí, né, numa frase também de uma música do Racionais, fértil como terra preta é a mente do vilão. E aí desse bololô a gente botou o nome do livro, porque eu acredito que a nossa quebrada é terra fértil, nossa mente é terra fértil, nossos corações são férteis também. E o nosso território foi muito conhecido como território da violência, então é importante colocar terra fértil também, o nosso território é fértil também. Né? Então, essa fertilidade dessas nossas lutas, coletividades, enfim. As minhas redes, né? As redes dela. @Nascimento Jennifer, Jennifer com JENYFFER. Meu pai que deu, não tô inventando. O pai que Foi deu. Luiz Gonzaga que botou lá. Que nome lindo também, né? E é isso. E aí no Facebook e no Instagram. Eu ainda não sou uma pessoa assim que faça um bom marketing pessoal. Vocês entrarem lá nas minhas redes, é uma rede comum, assim, como qualquer outra pessoa. Ela vai te dar oi, tá? Pode ficar sossegada. Mas manda lá uma mensagem. Livros esgotados, Terra Fértil não tem mais. Sério. Então, se quiser... Tem online, pelo menos? Ou não? Ainda não tem, porque isso é uma coisa que eu tô tentando ver aí, né? Já fica aí a deixa, né? Porque eu acho que é importante a gente... enfim, eu acho que para que chegue para mais pessoas, Sim. né? Mas aí fala comigo, eu mando lá eu tenho uns PDF lá, eu mando, sou massa. Que mais que eu tenho para falar? Projetos futuros. Vamos pensar no futuro. Então, eu venho falando muito, né, sobre um próximo livro. Agora tem 9 anos que eu já publiquei o Terra Fértil. Eu espero que esse ano seja um ano de publicações. Vai ser. Então, não vou falar nenhuma, nem duas, mas eu tô com alguns projetos e acho que é isso, né? Pandemia, meu ritmo de trabalho, essa dúvida também, esse desgoverno que passou, que Sim. foi estraçalhando os nossos sonhos. Eu tô num momento de reconstrução dos sonhos, de botar fé mesmo na minha escrita, mas também de botar fé nessa coletividade, né? Nesse compromisso que é escrever. Então, pode ser que venha livro de poesia, pode ser que venha livro de crônicas, pode ser que venha videolivro. Novidades. E aí, além do trabalho como poeta, né? Eu acho que a poesia me levou a expandir um pouco. Então, vez ou outra, pelo menos uma vez no ano, de uns 2 anos para cá, eu sempre penso em uma performance fotográfica, ou então na rua mesmo. Então, vão vir trabalhos, porque 2023 é o ano. Né? Eu quero, especialmente aqui, falar dos leitores, né? O compromisso com o trabalho da escrita também só se solidifica quando a gente tem pessoas para ler. Então, para mim é fundamental falar dos educadores que usam os livros nas escolas, dos mediadores de leitura, das bibliotecas públicas, das bibliotecas comunitárias e de tantos outros espaços, né, dos coletivos, desse espaço que eu estou tendo aqui, porque mídia para nós é isso, né? Nossas mídias locais, alternativas, onde a gente consegue subverter aí o sistema mesmo, como a gente tem feito há tantos anos já, né? Fora das grandes mídias, porque eles só querem... Quando eles chegam para nos ouvir, já é muito empacotados. Então, eu gosto desse papo aqui que a gente está trocando, que é nós por nós, que é do nosso jeito, que é onde eu me sinto à vontade. E é isso, gente. Leiam Mulheres Pretas, leiam livros de literatura periférica, leiam literatura negra. Isso é importante para a nossa formação, naquele nosso papo de educação. Sim. Existe educação formal lá, da universidade, da escola, mas existem esses outros espaços de educação, né? Óbvio que se a gente puder juntar os dois, é um mundo perfeito. Mas é isso, procure saber outros autores, autoras, não só de São Paulo, tem gente nas quebradas do Brasil inteiro, fazendo sarau, fazendo slam, publicando livro, e o nosso compromisso é de compartilhar informação. Acho que sim, aqui, né, Liro, a gente está aqui para compartilhar informação, para trocar, e é isso.
Acho que foi, né? Foi. Nossa, meu, maravilhoso. Muito obrigado por essa presença. Aprendi muito. Eu fico muito feliz e maravilhado em ver histórias de pessoas pretas que venceram na vida, tá? Mesmo sem diploma. Isso não te torna você nem um pouquinho tão grandiosa quanto você é. A gente sabe que o conhecimento vem de várias questões que a gente vive, é de vivência e experiência. E eu fico muito feliz e honrado de poder mostrar para as pessoas essa história, certo? De uma mulher preta, periférica, e que foi exemplar na escola e tá aí até hoje. Poeta, fala de palavras, fala de... Meu, muito obrigado. É Obrigado nóis, mesmo. parceiro, é nóis. Obrigado mesmo. Tamo junto. E, pessoas, muito obrigado por assistir essa incrível entrevista, né? Fiquei até emocionada. É verdade. Tá, obrigado mesmo. E até a próxima com mais Trocando Conhecimentos. Falou! Caralho!